Aleluia! Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Amém. Isso é bem importante. Isso é muito importante. Eu sempre tenho uma alegria, eu gosto de compartilhar a palavra de Deus. Falar de Jesus. Gosto muito de falar de Jesus. Então, sempre para mim é uma alegria. Tá numa roda, tá numa igreja e as pessoas vêm, têm curiosidade. Porque da mesma forma que eu estou aqui pela primeira vez e você tem uma curiosidade de saber um pouco da minha vida, o que eu faço, como é, como é que não é, as pessoas aonde a gente está também têm essa mesma curiosidade. Então a gente vai batendo um papo e vamos conversando e vamos sempre falando ali de Jesus. A gente respira a Bíblia, dorme pensando Bíblia, acorda, às vezes até em sonho ministrando, em sonho orando. É assim, essa é a vida de um pastor. Pois pode falar com o pastor ali que essa é a vida do pastor, preocupado com aquela ovelha, olha, aquela ovelha não veio no culto. Essa é a vida de um pastor. Eu sou casado com a Evelise, meu nome então é Roberto, eu sou casado com a Evelise, a pastora Evelise. Temos a Fernanda, é minha filha por parte de mãe, né? Ela é minha enteada. Nós estamos morando em Portugal, só que quando a gente decidiu ir para Portugal, e abrimos para ela, né? Olha, estamos indo para Portugal. Ela disse, eu vou para São Paulo. Minha esposa deu um choque. Como assim você vai para São Paulo? Ela já tinha 18, 19 anos. Ela falou, eu vou para São Paulo. Então, as mães aí sabem como é que é, né? Como assim, vai para São Paulo? Não, mãe, já está tudo certo, já vi um lugar e tal, está tudo certo. Então, a gente fomos para Portugal e ela permaneceu, então, em São Paulo. A pastora Evelise, ela ficou em Portugal, ela trabalha na Liga dos Combatentes. O que é a Liga dos Combatentes? É aquele pessoal que foi para a Guerra da Ultramar, reformado, né? Veio da Guerra da Ultramar. E é como aqueles filmes mesmo nos Estados Unidos, que um não tem a perna, o outro vai mancando porque estilhaçou lá uma granada, coisas assim. Então tem aquele tratamento com psicólogo e tal. E ela faz agendamento, ela trabalha com os eventos daquele núcleo ali e tal. Então, isso que ela faz. Eu já trabalho na área de energias renováveis, né? Eu trabalho na área das energias renováveis desde 1999. Trabalhei por 20 anos numa empresa aqui em Curitiba, uma empresa que o dono era um alemão, né, quase 20 anos ali naquela empresa, trabalhando com aquecedores, painéis solares para aquecer água, então tudo que envolvia aquecimento de água. Eu ali então aprendi, fui fazendo e fui desenvolvendo isso por 20 anos. Depois, em 2017, por aí, eu fui para a área de energias renováveis, na parte de fotovoltaico, nos painéis, aqueles que... Inclusive, eu vi aqui na igreja tem, né? Eu vi ali um inversor, que é para economizar energia. Sabemos que energia é cara, tanto aqui quanto também na Europa, não é muito barato. Então, trabalhei aqui e, num período aí do ano passado, eu saí dessa empresa que eu já estava trabalhando também em Portugal, e resolvi ampliar os horizontes um pouco. Trabalhar na energias renováveis também inclui aerogeradores, né? Aquela energia eólica, aqueles cataventos gigantes lá. Então surgiu uma proposta para mim e eu acabei aceitando essa proposta. Só que não era trabalhar em Portugal, era na Suécia. Então eu acabei indo também para a Suécia nesse início de ano, fiquei 2 meses trabalhando na Suécia, numa temperatura assim agradável, menos 18. Quando estava só nevando era agradável. O problema era quando não nevava ou estava nevando, mas quando estava ventando, aí era osso, porque daí parecia canivete. É terrível o frio daí quando está ventando. Mas quando está só nevando, só caindo neve, é gostoso, é bonito, a temperatura, se dá para ficar assim, não é tão gelado, né? As orelhas gelam um pouquinho, ainda mais a minha orelha que não é muito pequena, né? E trabalhava literalmente nas regiões celestiais.
a 130 metros de altura, trabalhava. Trabalhava a 130 metros de altura, era uma geladeira, era um freezer aquilo lá, né? Mas graças a Deus por isso, tive esse tempo lá e saí, com 2 meses saí, né, janeiro e fevereiro, daí saí. Voltei para Portugal e agora estou com novos projetos aí. Eu e minha esposa auxiliamos uma igreja chamada Comunhão Cristã Aba de Portugal, né? Nós auxiliamos, somos um dos pastores lá, e também somos apacentadores. Eu acho que aqui é líder de célula, né, que fala. Então, nós também, a gente se reúne todas as quartas-feiras, cada um tem seu grupo, tal, recebe na sua casa, faz uma jantinha gostosa e compartilha da palavra que foi ministrada no domingo, né, no domingo anterior. Então, assim que a gente fazemos lá. Também somos coordenadores de eventos lá. Eu e minha esposa somos coordenadores de eventos. Então, a gente que coordena alguns eventos, inclusive a conferência. Todo ano, acho que já vamos fazer a 3ª ou 4ª conferência, né? Então, esse ano é com o tema Romper, que vai ser em setembro. Setembro porque é um clima gostoso, é um clima mais agradável. Já passou todo aquele calor, né? 37 graus está mais ou menos hoje lá, 37, 38. Nem entramos ainda no verão, estamos na primavera lá, né? Como aqui estamos no outono, né? Iniciando o inverno. Então, daí lá é o contrário, né? E trabalhamos em cima, a Comunhão Cristã Aba, ela trabalha em cima de um alicerce que a gente diz que é os 5 ministérios. Como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios 4, 11, 12, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista às aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço para a edificação do corpo de Cristo. Então, baseado nessa palavra, a gente trabalha sobre os 5 ministérios, que são o apóstolo, o profético, o evangelístico, o de ensino e o pastoral. Atualmente, nós temos o apostólico que está pelo pastor, né? O pastor Josué é o pastor da igreja sênior, né? O pastor, ele e sua esposa Andréia. Então, ele é o apostólico. Temos o pastoral, que é o genro dele, que é casado com a filha dele, que cuida da parte pastoral. E eu e minha esposa somos o do evangelístico, né? Evangelização. Recebemos esse chamado, esse ministério esse ano. Então, para participar, né, conseguir já ir acertando esses ministérios. E daí, agora também, nesse início de ano, chegou o de ensino, o mestre, né? Chegou o mestre. Então, que é com o Ederson e a Adriane. Então, falta ainda mais um ministério, né? O apostólico. O apostólico não, o ministério profético. Ainda falta o profético, então. Estamos orando para que isso venha logo, para a gente completar, então, os 5 ministérios. Então, cada setor, cada área cuida, né, do seu chamado, ali do que abrange o seu chamado, a sua área. Estamos lá há 6 anos. Esse projeto iniciou lá em Portugal há 6 anos, na cidade de Évora. Então, quando a gente fala Portugal, você deve imaginar Portugal, você imagina Lisboa, talvez Porto, uns ali que já tem mais curiosidade, Braga, Coimbra e tal, mas nós estamos bem para baixo. Nós estamos na parte sul, na região sul de Portugal, que é o Alentejo. Então, é uma região extremamente quente, lá é muito quente. Mas glória a Deus por isso. E estamos ali crescendo de glória em glória. Amém? Então, que mais aqui? Sou irmão do Ricardo, né? Do Ricardo, cunhado da Jéssica, tio da Bia, tio da Giovana e do Davizinho. Fiz uma visita, comprei uma passagem, só eu, minha esposa, eu acho que a minha sogra sabia que eu viria para cá. Ninguém mais sabia.
E minha enteada sabia, porque eu fui para São Paulo, fiquei lá uma noite e depois vim para cá. Então eles não sabiam, fiz uma surpresa. O Davi fez 1 ano de idade no final de semana, né? Semana retrasada. E então fiz uma surpresa aí para a família, né? Para a mãe, para os irmãos aí, e sobrinhos e tudo mais. Quero agradecer ao pastor Maurício, os pastores, a igreja, né, pela oportunidade de poder trazer aqui um testemunho, um pequeno devocional, né? Pregar eu deixo com o pastor, né? O pastor prega. Eu gosto de trazer devocional. Eu tenho uma ovelha no meu grupo que também é um pastor. Ele tem 65 anos, eu acho, 60 e poucos anos. Ele fala assim: eu gosto da palavra do pastor Roberto porque ele é simples na palavra. A gente entende assim bem fácil, é bem simples a palavra dele. Então, é isso. Já com todas as considerações feitas, eu quero trazer um pensamento, um pequeno devocional, um pensamento que talvez mexa com você, né? É um pouco da minha história de como eu saí daqui para Portugal, como que é um pouco de Portugal, e a grandiosidade de Deus, né? O poder de Jesus Cristo, o poder da cruz, o poder do Espírito Santo que habita em nós. Então, é um pouco disso que eu quero falar com vocês. Eu coloquei um tema, né, até pensando com a pastora Jéssica, ela que falou assim: por que você não fala do ID? Eu falei: então tá bom, vamos falar do poder, o poder do ID. O poder do ID. E é bem propício, porque ela me falou: não, aqui é o Aviva Mais, toda terça-feira tem o Aviva Mais. Eu falei: então né, tá bem certinho ali, pá. Talvez às vezes eu falo algumas palavras diferentes, né, alguns sotaquezitos diferentes, mas eu acredito que tu percebas aí, tá bem? Eu não falo muito português de Portugal, minha esposa já fala bem mais do que eu, ela fala muito bem. Quando Jesus diz, vão, as trevas estremecem. As trevas estremecem. O poder de Jesus, quando Jesus diz uma palavra, nós sabemos que isso mexe o ambiente, mexe a atmosfera. E ele diz lá em Marcos, então, Marcos 16:15, ele diz assim: e disse-lhes, vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. E eu complemento com outro versículo que eu gosto muito, que está em Marcos 10, 7 e 8. Marcos 10, 7 e 8, diz assim: pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Esse é o poder do ID. Esse é o poder do ID. Me pergunta por quê? Não. Acho que só está meu irmão aqui, meus irmãos. Mais forte. Me pergunta por quê? Porque o ID é para todos. O ID é para todos. Todos que creem em Jesus, todos que creem em Jesus, não só para o pastor, para o líder, para o diácono, para o apóstolo, né, para uma liderança da igreja, não. Ele não falou ali, viu o fulano, viu o apóstolo, viu o discípulo, vai pelo caminho e vai pregando o evangelho. Ele falou: não, vão. Ele falou para nós: vão e preguem o evangelho a todos. Ide, pregue o evangelho, cure os enfermos, ressuscitem os mortos, expulse os demônios. Vocês receberam de graça deem. Aleluia. Glória a Deus por isso. Eu estou aqui para lhe dizer que existe algo poderoso sobre a sua vida. Algo poderoso. Algo poderoso que Jesus deixou para a igreja, para o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Você é o corpo de Cristo. Eu e você, nós somos o corpo de Cristo. O nosso Jesus, Ele conta com você. Ele conta comigo, Ele conta com cada um de nós aqui.
Eu venho de uma família, tinha uma musiquinha que falava, né? Eu venho de uma família torta, eu tinha um amigo torto, tinha uma vida torta. Era mais ou menos assim. Era mais ou menos assim minha vida, né? Servia os desejos da carne. Servia os desejos da carne. Até que um dia entrei em uma igreja, convidado por um colega da minha esposa, que já vinha conversando com ela e tal. Então fomos até essa igreja. E lá eu percebi que havia um Deus que me amava. Por quê? Porque eu já tinha ido em várias outras igrejas. E sempre ouvia que eu era um pecador, que eu não tinha valor, que eu ia para o inferno. Isso é o que eu via nas outras igrejas. Sempre ouvia isso, quer dizer, eu ia lá de repente, para eu receber uma palavra, algo gostoso, como foi feito esse momento, né? Deixar lá o meu fardo, eu vinha com um fardo ainda maior. Então eu fui em algumas igrejas e vi isso. Mas, porém, entretanto, eu fui nessa igreja e lá eu percebi, né? Através do pastor, já no próprio culto, já me senti uma paz, eu já senti uma paz, algo assim diferente, e ouvindo a ministração e tal, e eu vi ali, né, nessa igreja, ouvia que havia um Deus que me amava, que se importava comigo, não interessa o que eu fazia, o que eu praticava, Ele me amava. Ele me amou, e Ele me amou tanto que Deus pegou e pagou um alto preço, um único e alto preço, que era dar o seu filho para o perdão dos meus pecados, né, pelas minhas transgressões. O castigo que me trazia a paz foi lançado sobre ele, né? E por suas pisaduras eu fui curado, sarado. Essa foi uma palavra que eu ouvi. Eu falei, uau, né? Eu quero isso, eu quero viver isso, quero sentir isso, quero falar mais, né? A curiosidade aguçou, quero falar mais. Quando eu percebi que Deus não se agradava da vida que eu levava, mas mesmo assim deu o seu filho por mim, eu decidi, eu aceito, eu quero essa vida nova, eu quero isso para mim. A partir daquele dia em diante, comecei então a ir a essa igreja, eu e minha esposa, e levava também a criança, a Fernanda na altura tinha 9, 10 anos, então começou a acompanhar conosco ali. E na igreja lá, essa igreja que eu fui, ela trabalha com integração. Então você vai a um culto, 2, 3, aí o pastor fala, olha, se você está ali já por algum período, né, se já entendeu que você quer participar, por que você não faz a integração? Eram 7 aulinhas. O que é a integração? A gente fala que é a porta de entrada. A porta de entrada, para você conhecer como é que funciona a igreja, né, a liturgia do culto e tal, a palavra, e se realmente era isso que você queria. Eu falei, ok, fizemos a integração, algum tempo, meses depois, né, fomos para um grupo familiar, e mais alguns meses depois, então, nós éramos líderes já, né, já estávamos liderando ali jovens, decidimos liderar jovens na altura. Né? E qual que é o propósito da igreja, dessa igreja no qual hoje eu também participo, eu também sou um pastor? É salvar vidas e formar líderes. Esse é o propósito dessa igreja. É o ID, lembra do ID? É o ID. Né? Vão, agora que vocês foram salvos, vão, pregam o evangelho, expulsem demônios, né? Seja ousado, né? Cure os enfermos. Então o propósito é esse, é salvar vidas e formar líderes. Vão pelo caminho, anuncie as boas novas, cure os enfermos, expulse os demônios, anuncie às pessoas que existe uma vida que vale a pena ser vivida. Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, ele diz, o evangelho é o poder de Deus. Né? O evangelho é o poder de Deus. Eu me converti em 2013, me tornei, como eu já disse, líder de jovens por mais ou menos uns 5 anos. Nesse período,
Nesse período, me formei, fiz teologia, faculdade de teologia, me formei em teologia, capelania, entre outras áreas ali, né, como cordão três dobras. Né? C3D fica mais fácil, né? C3D, então. Educação de filhos, a maneira de Deus e, né, várias outras areazinhas ali que era muito bacana, né? Tinha sempre um grupo lá, a gente ia estudar, sempre específico para aquela área. Então era uma benção. Fui coordenador também de um grupo de segurança. Fui juntamente com uma equipe líder e tesoureiro do grupo, não sei se vocês já ouviram falar, Herdeiros da Justiça, é um motogrupo. Com frente aí com a visão evangelística, é uma bênção. Foi criado esse grupo, nós quando começamos tínhamos lá 10 pessoas, hoje já deve estar com umas 50 pessoas, uma bênção. Eu acompanho lá de Portugal, o Instagram lá, sei que já está bem grande. Mas antes disso, né, antes de eu então ir para Portugal, ir para o país no qual eu estou, veio a pandemia. Né? Teve a pandemia. E nesse período de pandemia, um pouco antes, né, de nós decidimos ir para Portugal, tem ainda um pouquinho antes, surgiu um projeto para ir para a Flórida. E nesse projeto havia uns casais que estavam todos já preparando para abrir essa igreja na Flórida. E faltava alguns casais. E nos convidaram. Vocês querem ir para a Flórida, tal, vamos abrir uma igreja lá, nos Estados Unidos. Olha, estamos dentro. E Deus é tão bom, Ele prepara, né, as coisas que a gente não percebe. Porque nesse período eu e minha esposa, nós já tínhamos o passaporte e já tínhamos visto americano. Olha, era só ir. Nós já tinha documento para ir, já tínhamos visto. Mas aí, por algum motivo ou outro lá, acabou que esse projeto não foi adiante. Mas Deus conhece o nosso coração. Quando você determina, Deus, eu quero abençoar pessoas, eu quero servir pessoas, eu quero salvar vidas, eu quero formar líderes, eis-me aqui, Deus, Ele leva a sério. Aleluia. Deus leva a sério. Quando você diz, eis-me aqui, Deus, Ele leva a sério. Ele fala, mais um, vamos adiante, vamos avançar. Então, um desses casais, ele chegou para mim e falou, Roberto, vocês estão dispostos e disponíveis para sair fora do país? Eu falei, sim, nós estamos, né? Na altura a gente já tinha alugado apartamentos, já tinha vendido tudo. Sim, nós já estávamos com o projeto lá, vamos avançar. E ele falou, olha, eu tenho um colega que mora lá em Portugal, ele está iniciando esse projeto. Está abrindo lá a aba, então, Portugal, ele está iniciando esse projeto. Você não quer conversar com ele? Eu falei, bora. Mas quando ele falou Portugal, eu falei, cara, é de Deus esse negócio, é de Deus. Porque se eu fosse para os Estados Unidos, eu não sei falar inglês, eu só sei falar línguas estranhas, a língua dos anjos. Aí ele fala Portugal, eu falei, é de Deus esse negócio, porque Portugal é a mesma língua, né? Eu falei, é de Deus. Então fiz esse contato com esse irmão, ficamos ali conversando durante um período de um ano, conversando com ele e tal. Aí então chegou a pandemia. Né? E nessa altura da pandemia, a pastora, né, fecharam tudo, né? Foi um caos essa pandemia, ela atrapalhou bastante. A pastora então veio de Portugal, a pastora lá da aba, ela veio de Portugal, veio para o Brasil, e ela ia visitar os pais dela. Só que quando acontecia, acho que de um caso estar com o corona, tinha que ficar em quarentena, né? Essa pessoa não podia sair, né? Então, se ela fosse para a família lá, ela tinha que ficar lá, em quarentena. Então, antes de ela ir para essa família, minha esposa falou, olha, a pastora está vindo, o que você acha de nós convidarmos ela para ficar aqui em casa uma semana, depois ela vai para casa do pai dela. Nessa altura, eu estava fazendo um projeto, eu estava com um projeto lá em Brasília.
estava trabalhando lá. Então eu nem cheguei a conhecer a pastora. E ela foi e ficou então uma semana lá em casa. Ela disse ok e tal. E assim foi ali, esse período ali de esse tempo, né? Aí depois conversei com ela, ela falou, olha, agora a pastora está indo lá para a casa dos pais delas e vai ficar então em quarentena. Ela falou, mas é uma mulher de Deus e tal, senti paz, está tranquilo, eu acho que vai dar boa. Vai dar boa, assim, de nós irmos para Portugal. A pastora, então, já estava com a sua passagem comprada, né, para retornar para Portugal. E, de repente, minha mulher dizia, e aí? A pastora já vai para Portugal e tal, e aí? Eu falei, compra a passagem e vai. Ela falou, sério? Eu falei, vai. Compra a passagem e vai. Mas, plena pandemia, só entrava em Portugal quem tinha documentação, né, residência, ou tinha dupla cidadania, né, ou BI, ou se fosse por algo assim muito, né, fosse um médico e tal, fosse fazer, né, dar uma ajuda e tal, então não entrava, simplesmente não entrava. De repente, minha mulher está no avião, né, e nós com muito oração e línguas estranhas, e já não sabia mais o que falar para Deus, de repente ela está lá em Portugal. Ela desce, passa a imigração, sem entender, e as pessoas ali e tal, e estou aqui, e estou vindo com a pastora, né, para a igreja e tal, e de repente ela está lá dentro, está lá em Portugal. Milagre de Deus. Milagre de Deus. Queridos, o milagre de Deus só é milagre quando você não consegue explicar. Isso é um milagre. O milagre de Deus é quando, de repente, como foi dito aqui, de repente o Espírito Santo fala, vai lá e ensina ela, você está aí engasgado, você vai lá e ensina ela, ela faz e a coisa acontece. Você não consegue explicar isso. Uma pessoa que está ali com uma dificuldade vai ainda ensinar a outra, né, para daí voltar a fazer, isso é um milagre, isso não tem explicação, né? Não é uma coisa natural. Então o milagre de Deus a gente não consegue explicar. Isso é um milagre de Deus. Então, de repente, ela está lá dentro numa situação que ela não tinha documento, ela só tinha lá um passaporte que era para visto para os Estados Unidos. Para Portugal não tinha. E eu vou chegar lá, mas, por incrível que pareça, um dos países mais complicados para entrar, a imigração mais complicada para entrar, é Portugal. É o Humberto Delgado, o aeroporto de Humberto Delgado. Tanto é que muitas pessoas, se você conversar com pessoas que foram para a Europa, para querer morar lá e tal, dizer, não, eu fui para Madrid, porque daí faz a imigração lá, e daí de Madrid para Portugal faz o voo convencional, né? Então ele é muito complicado, é um dos aeroportos muito complicado para entrar ali na imigração. Ela foi e eu fiquei. Eu tinha que terminar aí num projeto, mas eu fui, então, depois, 8 meses depois, eu fui para lá. 8 meses, mais ou menos, né? Eu fui para... Preparei tudo, então, agora lá vou eu para Portugal. Preparei texto, preparei roteiro, preparei todo o script. Todo o script. Tem os que estão, meu irmão ali, minha irmã, eles dão risada porque eles lembram, eles acompanharam esse processo. Né? Então foi preparado tudo aquilo ali para eu poder então embarcar para Portugal. Mas lembra, nós estávamos numa pandemia, 8 meses depois ainda estávamos em pandemia. Então preparei tudo isso, mas com Deus não funciona desse jeito. Quanto mais eu dou o meu jeito, quanto mais sou eu quem sei, a minha expertise, o meu jeitinho e tal, Deus olha e fala, então, siga, vai. Ele fica só observando, vai. Vamos ver até onde você vai chegar. Quanto mais eu dou esse jeitinho, mais a minha inteligência, eu faço contato aqui, eu faço contato lá e tal, e pá, Deus só fica olhando. Deus só fica olhando. Fala aí, vai, manezão. Vai, vamos ver até onde você chega.
Por isso que rei Davi, o grande rei Davi, ele diz lá em Salmos 19, 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, para os meus caminhos. O significado ali da palavra, ali no hebraico é devarash. Devarash, que significa tua palavra, teu discurso. Eu estava indo com o meu discurso para Portugal, né? Mas aqui ele diz o meu discurso, o discurso dele. Eu estava numa situação que não entrava em Portugal. Não entrava. Eu estava indo com o meu discurso, mas a palavra diz aqui, o discurso dele, teu discurso. Não o meu discurso. Eu fui do meu jeito, baseado nas minhas experiências, na minha expertise. Quando cheguei na imigração, a moça não entendeu nada do que eu disse, o agente não entendeu nada do que disse, porque a moça era uma moça nova. Eu cheguei lá, apresentei tudo ali e tal. Ela pegou e começou a conversar comigo, eu tentava explicar, ela não conseguia entender. E minha esposa, quando eu estava lá, ela falava assim, quando você não souber, não entender o que eles estão dizendo, você diz, não percebo. Ah, não percebo. E eu ficava, não percebo, não estava entendendo nada. Ela falou, é um pouquinho complicado, peço para falar mais devagar, tal. Olha, senhor, pode falar mais devagar, eu não estou percebendo, não percebo. Ela chamou o agente que estava do lado. O agente que eu digo quando eu falo ali na imigração é como se fosse aqui a Polícia Federal, né? Que é o pessoal do CEF lá. Chamou esse agente, ele, mesma coisa, não percebo. Senhor Roberto, vamos aqui até a salinha? Vamos até a salinha, que daí a gente vai tentar entender mais o que você veio fazer aqui e tal, né? Para a gente poder entender. Ok, vamos lá até a salinha. Fiquei o dia todo naquela sala, conversando com a gente aqui, entrevista e tal. Até que chegou no final do dia, falei, olha, vamos lá para uma outra sala. Olha, mas eu estou com minhas bagagens lá. Não se preocupe com as bagagens, vamos para uma outra sala. A outra sala era a prisão, uma prisão dentro mesmo do aeroporto, né? Do aeroporto ali. Então tem uma prisão que é uma ala mais light, né? Que era, no caso, eu não era traficante, não era nada, eu não estava portando arma nem nada. E tem a ala dos mais perigosos, né? Daqueles que já são procurados e tal. Então, fiquei preso ali. Fiquei preso no CEF. O CEF é o serviço, né, de imigração e fronteira ali e tal. Então, eu fiquei preso lá. Fiquei 3 dias lá, 2 noites, 3 dias, 2 noites e mais um dia, preso lá. Mas a glória de Deus se manifestou de um jeito lá que vocês não tem como explicar. Não tem como explicar. Fui preso, tive que tirar lá cadarço, eu estava com uma pantufinha, botei a pantufa, tira cinto e tal, o cara olhou o anel, falou, não, a aliança pode ficar. Tem mais alguma coisa? Falou, tem uma Bíblia, vou ficar ali, pode levar a Bíblia. E conversei com um aqui, conversei com um lá, fui atendido lá com médicos e tal. Então, foi bem interessante, até porque, eu acho que uma semana antes, um mês antes, eu não me recordo bem, mataram um ucraniano lá. Tinham matado um ucraniano. Aquelas forças abusivas e tal, acidentalmente lá, acho que acabaram atirando nesse ucraniano lá. Então, ele acabou morrendo lá. Então, estava um clima assim, bem delicado. Até que tinham comentado comigo, né? Mas a glória de Deus se manifestou de uma forma. Eu saí de lá e retornei então para o Brasil. Voltei para o Brasil. Aqueles agentes viam algo diferente, a ponto do meu tratamento ser diferenciado ali dentro, e a ponto deles comentar uns com os outros: este gajo, ele tem algo diferente. Este gajo é diferente. Este gajo, tem alguma coisa aqui que está diferente.
Assim eles comentavam lá. Então, acabei então voltando para o Brasil. Mas fiquei acho que uns 2 meses, né? Voltei, fiquei uns 2 meses. Mas eu disse: Deus, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Existe uma promessa sobre a minha vida. Existe uma promessa. E eu citei. Aquela promessa está em Josué 1:3. Que aonde eu colocasse a planta dos meus pés, ali seria dado para mim por herança. E eu falei: Deus, eu não aceito isso. Eu ir para um país e ter que voltar. Eu botei a planta dos meus pés lá. Aquilo lá é meu por herança. Eu me apropio daquela terra. Eu me apropio. Romanos 8, 31 e 32 diz: Que diremos, então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós se Deus é por nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Todas as demais coisas? Falei: Deus, eu não aceito isso. Fui de novo, agora com a estratégia de Deus. Fui com a estratégia de Deus. Falei: Deus, agora é contigo. Me dá uma estratégia. Eu já pisei, já vi que do meu jeito não dá. Do meu jeito não dá. Me dá uma estratégia. Um congresso em Portugal, binário, que acontece a cada 2 anos nos países da Europa, e justamente naquele ano era em Portugal. E sabe o que mais? Justamente na área no qual eu trabalhava, nas energias renováveis. Preparei tudo e fui. Na primeira viagem fui na minha força, na força do meu braço. No segundo momento fui sobre uma palavra, sobre a palavra daquele que estava me enviando. Glória a Deus. Olha o que diz Jeremias 29, 11 e 12. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês. Diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim, e em oração eu os ouvirei. Aleluia, glória a Deus. Esse é o poder do ID. O poder do ID. Ele diz: vão. Com certeza, Ele já preparou o caminho. Ele já preparou o caminho. Hoje eu moro em Portugal, para ir já indo aí uns 5 anos, pregando o Evangelho, curando os enfermos, ressuscitando mortos, tirando pessoas de cativeiros que é só Jesus na causa. É só Jesus na causa. A ponto de chegar para um português, uma portuguesa e... Olha, eu queria fazer uma oração com você, posso? Você já ouviu falar de Jesus? Outros falam: o menino Jesus. O menino Jesus. Quando é Natal em Portugal, eles colocam umas faixas nas janelas, umas faixas assim, com o menino Jesus ali, é um menino ali, o menino Jesus. E a gente vai passando, eu e minha esposa, a gente vai passando, minha esposa é bem mais pentecostal, ela vai passando, olha onde já se viu, o menino já cresceu, o menino agora é o leão da tribo de Judá. Está amarrado esse negócio, não é mais menino, agora ele é leão da tribo de Judá. Ele é Jesus, ele é ressurreto, ele está à direita de Deus Pai, ele não é mais uma criança. Então ele tem essas pessoas, muitos portugueses colocam
É um negocinho, tipo de um cartaz assim, que eles penduram aquilo na janela. Então, a gente chega para falar com um português, eles são bem difíceis de conversar. Claro que depois que você pega confiança e tal com eles, eles abrem a casa, né, bebem café toda hora, vamos beber café, fique à vontade, vamos beliscar qualquer coisita, vamos comer uns petiscos. Mas depois só que nós temos essa confiança. Mas abordar um português na rua, que seja ali um português normal na rua assim, eles não são fáceis assim de se render. Mas a gente, com a graça de Deus, muitos ainda aceitam oração, muitos ainda aceitam Jesus. Claro que às vezes a gente vai abordar um ou outro brasileiro, né? É brasileiro. Por incrível que pareça, tem muito brasileiro em Portugal, muito mais do que se imagina. E a nossa igreja hoje ela é formada muito mais de brasileiros do que portugueses. Nós temos portugueses, brasileiros bastante, temos angolanos, temos africanos, temos também romenos. Volta e meia tem ali alguns visitantes assim de outros países e tal. Então é isso, a gente caminha em cima de uma palavra que é poderosa, simplesmente ela é poderosa, E a gente consegue viver e colher frutos disso, porque nós sabemos que aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo, muito maior. Aleluia. E estamos lá, felizes da vida, pregando o Evangelho. Tivemos esses tempos em Madrid, tem muitas pessoas também ali que estão na rua. Inclusive, encontramos um brasileiro lá, desesperado, precisando de emprego e tal. Tivemos a oportunidade de orar com ele e declarar bênçãos, e declarar vida, e declarar o amor de Deus sobre a vida deles. Então, essas pessoas que estão em Portugal, brasileiros e muitos outros, a gente percebe assim a maneira que eles recebem o Evangelho quando eles aceitam, eles se derramam mesmo, sabe? O impacto é muito grande, é muito forte, a ponto deles querer mais e mais e mais e mais, e já querem ir para um grupo, já querem participar do grupo familiar. Eles são muito abertos também assim, né, questão família, de chamar você para dentro da tua casa, depois você pega confiança e você está sempre ali envolto e tal. Eles são bem carismáticos depois que você tem a confiança deles. E o povo português é uma benção, e estamos lá para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Você pode se colocar de pé, por gentileza? Vamos abençoar Jesus com um aplauso, porque Ele é digno. Aleluia. 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 Eu e você fazemos parte de uma igreja triunfante. Eu e você fazemos parte de uma igreja triunfante. Se você soubesse que na sua boca existe um milagre, quando a gente entende que na nossa boca existe um milagre, eu não saio falando qualquer coisa. Eu meço as minhas palavras. Já pensou se tudo que eu falasse, Deus chegasse para você? É assim, mas às vezes a gente tem que falar assim para a nossa alma, né? E eu estou falando agora para a alma. Se Deus chegasse para você e falasse assim: a partir de agora, tudo que você falar vai se materializar. Já pensou? Quantas coisas a gente já ia deixar de falar, né? Opa, não posso falar isso, não posso falar aquilo. Eu costumo dizer que se Jesus
Se Jesus, depois já Jesus o Cristo, né? Jesus o Cristo, se ele estivesse andando lá com os discípulos ou sozinho e falasse, estou com dor de cabeça, ou está me dando dor de cabeça, automaticamente ele estaria com uma dor de cabeça. Se ele estivesse andando e tropeçasse, caísse, quebrei minha perna, automaticamente, acho que a perna dele seria quebrada. Então Jesus media suas palavras, ele era o Filho de Deus. E você também é um filho de Deus. Provérbios 16, 24 diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e remédio para o corpo. Palavras agradáveis são doce para a alma, e a mesma palavra também traz cura, libertação, salvação. Mas essa palavra não é qualquer palavra, ela é o Logos, ela é o Logos, palavra Logos, que é a palavra de Deus. Eu fui uma pessoa improvável para o mundo, improvável para muitas pessoas ao meu redor, mas Jesus disse: esse é meu escolhido. Eu era tão improvável a ponto de um professor chegar dentro da sala de aula e conversarmos ali, e ele chegar e falar assim para mim: por que você não vai procurar um trabalho? Por que você não larga os estudos? Isso aqui não é para você. Eu não sei quantos professores tem aqui. Tem algum professor aqui ou professora? Isso que eu ouvi de um professor, aos 17, 18 anos. Por que você não vai procurar um trabalho? Isso aqui não é para você. E realmente eu era ruim de matemática, era ruim de português, né? Mas eu era um aluno, eu estava ali para... Estava ali. Até então, porque não vi cabimento naquilo que ele havia me dito. Pensando, né, um jovem, como assim, né? Sendo que é o contrário, tem que estar na escola, tem que estar na escola, tem que estar ali, aquele é o tempo, né? De estar ali numa sala de aula, na escola. Eu era aquela pessoa que tinha vergonha de falar em público. Quando me chamavam para falar em público, suava a mão, ficava vermelho e tal. Eu sempre me escondia atrás ali dos alunos na escola. E, inclusive, quando eu fui para um grupo familiar, quando o meu líder chegava: Roberto, você quer orar por alguma coisa? Ora aí pelo irmão aqui. Cara, nem sabia orar, não sabia, ficava vermelho, gaguejava. Mas ele me incentivava a isso, a esse propósito. E ele chegou e falou um dia assim: cara, você é mais crente do que muitos crentes aqui. Deus tem um propósito na tua vida. Hoje ele já está com o Senhor, mas ele foi um propulsor ali, né? Uma pessoa que me abraçava e dizia: Roberto, vamos que com Jesus tudo dá certo. Com Jesus tudo dá certo. Ele não falha, Ele é poderoso. É só pela graça. Acho que por um ano mais ou menos, eu tinha o seguinte versículo colado no teto do meu quarto. Era segunda, até se quiser projetar, 2 Coríntios 5, 21. Esse era o versículo que estava colado no teto de casa, no teto do meu quarto. Esse era o versículo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Por isso eu digo de novo:
Jesus te ama. E Ele te ama desse jeitão mesmo seu aí. Ele me amou do meu jeitão, que eu não mudei muita coisa. Eu não mudei, o jeitão ainda é o mesmo. É do jeitão mesmo, desse jeitão mesmo. Ele te ama. Eu não conheço todos que estão aqui, não conheço muito poucas pessoas aqui, e eu gostaria de fazer um convite. Da mesma forma que eu fui impactado com essa palavra, com o Evangelho, com a graça, com o amor de Deus para com a minha vida, eu gostaria de fazer um convite. Quando falaram isso, eles falaram: Roberto, é simples, você só tem que receber, você só tem que aceitar. Ele se fez pecado. Ele deu, Deus pagou um alto preço. Deus pagou um alto preço. Eu nem sabia o que eu estava fazendo, né? Mas um camarada lá chamado Adão, ele vai lá e peca. Agora eu sou pecador. Mas o que eu tenho a ver com Adão? O que tem eu a ver com Adão? Deus falou a mesma coisa, falou: o que você tem a ver com o pecado de Adão? O Adão errou, mas eu quero que você não erre. Eu quero ter paz contigo. Eu quero trazer você para junto de mim. Aquilo que Adão perdeu lá no Éden, o nosso relacionamento que eu tinha com ele, eu quero ter com você. Eu quero voltar a ter com você, mas sei que eu tenho que pagar um preço. E Jesus disse, lá em Isaías diz, que Jesus disse: eu vou por eles. Quem enviarei, diz o Pai, quem enviarei? Ele diz: eu vou por eles. Eu vou. E Jesus está aqui essa noite. E Ele quer, o seu fardo Ele já tirou, já foi orado aqui, mas Ele quer ter uma aproximação. Ele quer fazer você ter um relacionamento com o Pai. Como eu já disse aqui, quando você orar, quando você dizer Deus, Pai, Ele possa inclinar os seus ouvidos e dizer: sim, filho, diga. Mas é só através de Jesus. Só através de Jesus. Por isso eu quero fazer um convite. Se você quer, se você aceita com toda a liberdade do mundo, quer receber Jesus na sua vida, é só fazer um sinal assim, dizer: Jesus, eu quero.